Olá, seja bem-vindo ao curso de Resistência dos Materiais 1. Eu sou o professor Rafael e estou aqui para te ajudar a entender essa disciplina. Vamos lá? Então, dando continuidade ao estudo das propriedades mecânicas dos materiais, vamos começar a falar da curva tensão-deformação de engenharia, que também é chamada curva tensão-deformação convencional. Essa curva representa o comportamento do material quando submetido ao ensaio de tração. O valor da tensão é calculado dividindo a força registrada pela área de seção transversal inicial do corpo de prova. E a deformação é o alongamento do comprimento útil dividido pelo próprio comprimento útil. Agora vamos falar de alguns pontos importantes da curva tensão-deformação. O primeiro deles é o limite de escoamento, aqui representado pela notação SY. O limite de escoamento para o material sem patamar de escoamento nítido é calculado pelo método conhecido como offset, ou seja, a força necessária para causar uma deformação permanente de 0,002, dividido pela área de seção transversal inicial do corpo de prova. O segundo ponto da curva é o limite de resistência à tração, representado pela notação SU. É calculada dividindo a força máxima registrada pela área de seção transversal do corpo de prova. Os outros dois pontos são a deformação uniforme e a deformação total. A deformação uniforme é referente à deformação correspondente ao limite de resistência à tração, e a deformação total é correspondente à ruptura do material. Agora, olhando a parte inicial do gráfico, vamos ver que o comportamento do material no início se aproxima a uma reta ascendente. Essa parte do gráfico chamamos de região elástica, ou seja, nessa região o material consegue se recuperar completamente como se fosse um elástico, o qual esticamos e ao soltar volta ao tamanho original. Algo semelhante ocorre com os materiais no ensaio de tração. Ao ser tracionados apenas no regime elástico, se reduzirmos o carregamento trativo a zero, a deformação elástica também voltará a zero. Bom, esse é um assunto que pode e deve ser explorado de forma mais aprofundada, analisando o que ocorre com os materiais a nível microscópico. Mas aqui estamos olhando para o comportamento macro e de forma introdutória apenas. Então, para a gente, o importante é se ater às propriedades mecânicas. Vamos falar então do módulo de elasticidade, ou como também é conhecido, módulo de Young. Quando iniciamos o carregamento, os valores de tensão e deformação são iguais a zero. Logo, o coeficiente linear dessa reta é zero também. Já o coeficiente angular é o módulo de elasticidade. Então, considerando dois pontos, 1 e 2, temos que S2 menos S1 dividido por E2 menos E1 é igual ao módulo de elasticidade, conforme mostrado na figura. A partir dessa fórmula, chegamos à lei de Hooke, que relaciona a tensão com a deformação no campo elástico. Agora vamos ver o coeficiente de Poisson. Esse coeficiente é adimensional, pois relaciona deformações, e deformações também são adimensionais. Vamos imaginar a região do comprimento útil do corpo de prova em duas situações: não deformado, posição 1, e deformado, representado pela posição 2. O coeficiente de Poisson será a relação entre o quanto deformou na largura em relação ao quanto se deformou no comprimento. Nós acabamos de falar da região elástica. Falamos da capacidade do material se recuperar. Essa capacidade chamamos de resiliência. Um material muito resiliente tem a capacidade de absorver muita energia, se deformando elasticamente e depois, ao liberar essa energia, voltar ao seu tamanho original. Um exemplo são os materiais que são feitas as molas
e os feixes de molas de automóveis. O módulo de resiliência é calculado pela área do gráfico sobre a região elástica. Como é aproximadamente uma reta, podemos calcular como sendo a área do triângulo verde. Então, o R, módulo de resiliência, é aproximadamente a deformação vezes a tensão no ponto de escoamento dividido por 2. Ou ainda, substituindo a lei de Hooke na equação anterior, a resiliência será o limite de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Vamos olhar a curva tensão-deformação para o material dúctil sem um patamar de escoamento nítido. Podemos dividi-la em 3 etapas principais. A primeira é a região que vai do estado não deformado até o limite de escoamento, ou seja, a região elástica. A principal característica dessa parte da curva é que, ao remover o carregamento, o material recupera seu tamanho original ou praticamente todo ele. As demais etapas estão dentro do regime plástico do material. Aqui, diferente da região elástica, o material vai se recuperar somente aquela porção referente ao regime elástico, mas continuará deformado mesmo removendo o carregamento que atua sobre o corpo de prova. Do limite de escoamento até o limite de resistência à tração, temos o endurecimento do material por trabalho a frio, que chamamos de encruamento. A partir do limite de resistência à tração, o material começa a apresentar uma estricção localizada, que chamamos também de empescoçamento. Deste ponto até a ruptura do material, começa a haver uma perda de resistência do material e a força registrada pela célula de carga cai. Podemos pensar macroscopicamente que a partir do limite de resistência à tração, o material começa a se degradar mais rapidamente. A capacidade do material absorver energia na região plástica é chamada de tenacidade. Nada mais é do que a área sobre a região plástica da curva tensão-deformação do material. O cálculo dessa área pode ser aproximado pela área do trapézio, onde a base maior é o limite de resistência à tração, base menor o limite de escoamento e a altura do trapézio é a deformação total. Bom, essa foi uma breve introdução das propriedades mecânicas dos materiais que podem ser obtidas a partir do ensaio de tração uniaxial. Nessa aula, vimos como encontrar o limite de escoamento para um material dúctil sem escoamento nítido. Vimos o limite de resistência à tração, deformação uniforme e deformação total. Mostramos como calcular o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, o módulo de resistência e o módulo de tenacidade. Na próxima aula, vamos ver a diferença entre a curva tensão-deformação de engenharia e a curva tensão-deformação verdadeira. Vamos ver como calcular o coeficiente de encurtamento e o coeficiente de resistência do material. Continue acompanhando os próximos vídeos e até mais.